Mateus Salazar tinha 31 anos e estava completamente quebrado quando viu o anúncio do leilão que, sem saber, viraria sua vida de cabeça para baixo. Ele vinha há quase uma década trabalhando como boia fria e peão em fazendas do interior da Bahia e do norte de Minas Gerais, desde que largou o ensino médio para cuidar da mãe depois que o pai morreu e deixou para trás dívidas médicas que consumiram tudo o que a família tinha. Mateus já sonhou com outra vida, em estudar, crescer, sair daquela rotina pesada e ter algo próprio. Mas entre tocar gado por um salário miserável, dormir em alojamentos improvisados com cheiro de suor e couro velho e viver sempre sob ordens de outros, esses sonhos foram diminuindo até virar uma única ideia fixa: ter um pedaço de terra que fosse dele, nem que fosse a última coisa. O leilão aconteceu numa prefeitura antiga, nos arredores de Juazeiro, numa terça-feira à tarde, no começo de outubro, quando o calor ainda grudava na pele como um cobertor pesado. Mateus dirigiu quase 3 horas numa caminhonete velha, atraído por um anúncio que parecia piada. A descrição era curta e seca: terra de caatinga, área semiárida, 180 hectares, sem casa, sem poço, sem energia, sem acesso definido, venda por dívida, lance mínimo, R$ 500. Mateus chegou e se sentou no fundo, em cadeiras de plástico, observando outros terrenos serem arrematados por fazendeiros de camisa engomada e empresários que levantavam a mão como se dinheiro não tivesse peso. Quando anunciaram o lote 7, o leiloeiro mudou o tom. A voz ficou desconfortável, quase envergonhada. Disse que era uma área perdida no meio da caatinga, rumo a uma serra baixa, a mais de 70 quilômetros do asfalto, sem estrada marcada, sem água registrada, sem nada. Que a prefeitura só queria se livrar do problema. Abriu em R$ 500. Silêncio. Alguém riu. O leiloeiro repetiu: nada. O coração de Mateus disparou e sua mão se levantou antes que ele pensasse melhor. O leiloeiro confirmou, perguntou se alguém cobria com 600. Ninguém. Cabeças se viraram para Mateus, como se ele tivesse enlouquecido. Uma vez, 2 vezes, vendido. 15 minutos depois, Mateus saiu com um papel dizendo que era dono de 180 hectares de terra inútil e com poucas moedas no bolso. No balcão, uma funcionária o olhou com pena e incredulidade e disse que esperava que ele soubesse no que estava se metendo. Aquele terreno estava abandonado havia mais de 20 anos, no meio do nada de verdade. O último dono sumiu e os herdeiros nunca apareceram. Lá só tinha pedra, espinho e cobra. Mateus guardou os papéis com cuidado e disse que já tinha trabalhado em lugares piores. A mulher puxou um mapa velho e circulou uma área próxima a um vilarejo chamado Lagoa Seca, um punhado de casas de taipa e um mercadinho que abria quando dava. Avisou que não havia estrada direta, só trilhas que só davam para passar na seca. Desejou sorte. Naquela noite, Mateus dormiu dentro da caminhonete, num posto de gasolina, empolgado demais para pagar pousada e quebrado demais para desperdiçar dinheiro. Na manhã seguinte, iria descobrir como chegar à sua terra e o que fazer com algo que todos chamavam de inútil. A viagem levou quase o dia inteiro. Saiu do asfalto, depois da estrada de terra, depois de qualquer rastro de pneu. Entrou num cenário que parecia outro mundo. Mandacaros tortos, chique-chique, pedras escuras, vento quente levantando poeira. Ele havia pegado emprestado um equipamento de camping da fazenda onde trabalhava. O patrão, seu Ismael, homem calejado, o olhou com uma expressão triste e perguntou se ele tinha mesmo comprado a terra do antigo sítio Monte Verde. Disse que aquele lugar tinha fama ruim desde os anos 90. O dono original, seu Ulisses Monteverde, teve um criatório famoso, cavalos bons, dinheiro e respeito, mas tudo desmoronou com seca, dívidas e brigas familiares. Ulisses morreu sozinho e demoraram meses para encontrar o corpo. Depois disso, a terra foi abandonada como se tivesse expulsado quem tentou ficar. Mateus disse que não acreditava em maldição, mas ali, cercado de vazio, começou a se perguntar se os outros sabiam algo que ele não sabia. Chegou ao que acreditava ser o limite do terreno no meio da tarde. O GPS batia, mas não havia cerca, placa ou marco algum. Só caatinga seca em todas as direções. Era bonito na sua brutalidade e completamente solitário. Mateus desceu da caminhonete e ficou parado, sentindo o silêncio pesado, só o vento e o grito distante de uma ave. Era dele. Mesmo que fosse lixo para os outros, era dele. Montou acampamento ao pôr do sol, acendeu uma fogueira pequena, esquentou feijão numa panela
janela e comeu observando o céu mudar de cor até ficar negro e cheio de estrelas. Deitado no saco de dormir, sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Antes do amanhecer, acordou com um barulho perto da caminhonete. Levou a mão instintivamente ao velho rifle que carregava e se levantou devagar. O som voltou. Não era bicho pequeno. Pegou a lanterna e iluminou o acampamento. A luz parou numa figura a uns 30 metros. Um cavalo estava ali, parado, olhando fixamente para ele. Não era um cavalo saudável. Era pele e osso, costelas saltadas, pelo coberto de poeira, cabeça baixa, pernas tremendo. Nos olhos havia algo além do medo. Urgência, desespero. Mateus murmurou um "meu Deus". O cavalo não fugiu. Apenas balançava, fraco demais para correr. Mateus se aproximou com cuidado, falando baixo, como aprendera nos currais. Viu feridas antigas, cortes recentes, espinhos cravados, cascos rachados e uma infecção profunda no ombro direito. Mas o que mais o atingiu foi o olhar do animal. Não era vazio. Era como se tivesse escolhido aquele lugar, como se tivesse caminhado quilômetros até ali porque era a última chance. Mateus não tinha ração nem remédio, mas tinha água. Encheu a panela e ofereceu. O cavalo bebeu com desespero. Mateus encheu de novo, gastando metade da água. Quando o animal parou, levantou a cabeça e olhou para ele como se entendesse. Mateus percebeu que era um garanhão, talvez com 15 anos, bem formado apesar da magreza. Não podia deixá-lo ali. Veio ver o que fazer com a terra inútil, mas isso podia esperar. Aquele cavalo precisava de ajuda. Chamou-o de Sombra, porque parecia um fantasma na escuridão. Improvisou uma lona, fez um cabresto e o guiou lentamente até a caminhonete. O cavalo seguiu sem resistência. A volta até Juazeiro foi lenta e tensa. Na clínica veterinária rural, a doutora Marisa Albuquerque examinou o animal e disse algo que Mateus jamais esqueceria. Aquele cavalo deveria estar morto. Que estivesse de pé era um milagre. O tratamento seria caro, entre 18 e 30 mil reais. Mateus não tinha nada. Pediu para trabalhar em troca. Marisa aceitou, mas disse que o cavalo ficaria sob responsabilidade dele. Nas semanas seguintes, Mateus trabalhou sem parar, limpou baias, ajudou em curativos e dedicou cada minuto livre à Sombra. O cavalo se recuperou, revelou uma beleza impressionante e um temperamento nobre. Ao investigar a origem, Mateus descobriu que Sombra era, na verdade, um garanhão famoso do antigo criatório Monte Verde, dado como desaparecido após esquemas ilegais. Um herdeiro apareceu exigindo o animal, mas sem documentos. O caso foi parar na justiça. Provas surgiram, testemunhos, registros. O cavalo fraco revelou um esquema de tráfico e maus tratos. O juiz deu a guarda definitiva a Mateus e encaminhou o processo ao Ministério Público. Com a ajuda do antigo patrão, Mateus perfurou um poço. A água jorrou a mais de 220 metros. A terra inútil começou a mudar. Cercas, pasto, sombra. Sombra virou símbolo. O rancho cresceu limpo, legal, ético. Anos depois, aquela terra comprada por R$ 500 virou lar, trabalho e futuro. Sombra viveu muitos anos e, ao morrer, foi enterrado num ponto alto do terreno com uma pedra simples. Sombra, o cavalo que revelou a verdade e mudou tudo. E assim ficou a prova de que, às vezes, o valor não está na terra, mas no que ela revela quando alguém decide não virar as costas. E foi assim que, aos poucos, o nome daquele lugar deixou de soar como piada e passou a ser dito com respeito. No começo, quem aparecia vinha mais por curiosidade do que por negócio. Queriam ver com os próprios olhos o cavalo que tinha sido encontrado quase morto no meio do nada. Queriam entender como um sujeito quebrado tinha conseguido transformar um pedaço de terra que ninguém quis em algo vivo. Mateus nunca gostou de contar a história como se fosse feito heróico. Sempre dizia que não tinha feito nada além do que qualquer pessoa decente faria ao ver um animal naquela condição. Mas no fundo ele sabia que a maioria teria virado o rosto. O rancho começou a se organizar de forma simples, sem luxo. Água primeiro, depois sombra, depois cerca. Cada metro de arame esticado parecia uma afirmação silenciosa de que aquela terra tinha futuro. Seu Ismael acompanhava tudo de perto, às vezes mais calado do que o normal. Em uma dessas visitas, contou a Mateus que muitos anos antes quase tentou comprar aquela mesma área, mas desistiu quando ouviu as histórias de abandono
e confusão envolvendo os Monteverde. Disse que agora entendia por que o lugar tinha sido evitado por tanto tempo. Não era só medo, era conveniência. Quanto mais esquecido, mais fácil esconder coisa errada. Sombra, agora totalmente recuperado, parecia entender que aquele espaço era dele. Caminhava pelos piquetes com calma, observando tudo, como se estivesse medindo o território que quase nunca teve. Aos poucos, começaram os primeiros contratos de cobertura legal, todos registrados, todos acompanhados por veterinário. Mateus fazia questão de explicar cada detalhe, mesmo quando isso significava perder algum cliente que queria atalho. Preferia ganhar menos do que repetir o que tinha destruído tanta coisa antes. A doutora Marisa dizia que aquele cuidado excessivo era raro, mas necessário. Disse mais de uma vez que Sombra não era só um garanhão valioso, era uma referência viva de como o manejo correto muda tudo. Enquanto isso, a investigação contra Estevão Monteverde seguia avançando. Documentos antigos começaram a surgir, cruzando dados de empresas fantasmas, notas frias de transporte e registros veterinários falsificados. Cada nova descoberta reforçava o que já estava claro. O cavalo não tinha sido abandonado por acaso. Ele tinha sido descartado quando deixou de ser útil e, sem querer, carregou consigo a prova de um sistema inteiro baseado em exploração e silêncio. Mateus foi chamado algumas vezes para prestar esclarecimentos. Sempre respondeu com calma, levando fotos, laudos, datas. Nunca demonstrou prazer em ver o outro cair. Apenas uma firmeza tranquila de quem sabia que estava do lado certo. Com o passar dos meses, outros cavalos começaram a ser resgatados de propriedades ligadas ao esquema. Alguns foram encaminhados para centros de reabilitação. Outros, mais debilitados, não resistiram. Cada notícia dessas pesava em Mateus, porque ele sabia que Sombra tinha sobrevivido por pouco. Bastava ter chegado uma noite depois. O rancho, agora conhecido como Rancho Sombra, passou a receber visitas de estudantes de veterinária, pequenos criadores e até famílias da região. Não era um ponto turístico, mas virou um lugar de referência, um exemplo simples de que dava para produzir sem destruir. Mateus construiu uma casa modesta perto do curral, nada além do necessário. Pela primeira vez, acordava todos os dias sem precisar pedir autorização a ninguém. O silêncio da manhã já não era vazio, era cheio de vida. Anos depois, quando Sombra já estava velho, com o passo mais lento e o olhar ainda atento, Mateus percebeu que aquele ciclo também estava chegando ao fim. Redobrou os cuidados, reduziu as coberturas, deixou o cavalo viver com tranquilidade. Não havia pressa. Tudo o que precisava ser feito já tinha sido feito. Quando Sombra morreu, numa madrugada calma, sem dor aparente, Mateus enterrou o cavalo no ponto mais alto do terreno, de onde se via tanto a parte seca quanto as áreas verdes que surgiram depois da água. Não houve discurso, apenas silêncio e respeito. A pedra simples com o nome não era um memorial grandioso, mas dizia tudo. O tempo continuou passando. Mateus envelheceu ali, viu filhos nascerem, viu a terra mudar de cor conforme as estações, viu a história daquele leilão ser contada e recontada em rodas de conversa, sempre com o mesmo espanto. R$ 500? Perguntavam. Ele apenas confirmava com a cabeça. Sabia que o valor nunca tinha sido o dinheiro. O valor estava na decisão tomada naquela madrugada, diante de um cavalo fraco que não pediu nada além de não ser ignorado. E assim ficou registrado, não em escritura, não em manchete, mas na memória de quem entendeu que algumas terras só parecem inúteis até que alguém tenha coragem de ficar, e que às vezes um animal ferido carrega mais verdade do que anos de mentira bem contada. Com o passar dos anos, a história deixou de ser apenas um caso contado em cochichos e passou a circular de forma mais aberta, não como lenda, mas como exemplo. Gente de fora começou a procurar Mateus, não só para falar de cavalos, mas para entender como alguém que começou sem nada conseguiu construir algo sólido, sem repetir os erros que tinham destruído tantos outros antes. Mateus sempre dizia a mesma coisa. Não foi estratégia, foi necessidade. Ele não tinha margem para errar. Cada decisão precisava ser limpa, porque qualquer atalho custaria tudo. O rancho cresceu devagar, sem pressa, respeitando o limite da terra e dos animais. Não virou império, não virou vitrine. Virou referência silenciosa. Enquanto isso, o processo judicial contra Estevão Monteverde avançava como raramente
raramente se via em casos do interior. A quantidade de provas reunidas a partir daquele único cavalo abriu caminhos que ninguém esperava. Auditorias foram feitas em propriedades ligadas ao sobrenome Monteverde. Contratos antigos foram revisados, registros cruzados. Apareceram inconsistências gritantes, números que não fechavam, animais que existiam no papel, mas nunca tinham passado por vacinação oficial. Cada nova etapa reforçava o que já estava claro. O abandono de Sombra não foi acidente, foi descarte calculado. Quando o nome de Estevão finalmente apareceu formalmente em uma denúncia criminal por maus tratos, fraude documental e movimentação ilegal de animais, muita gente que antes se calava resolveu falar. Ex-funcionários, motoristas, tratadores, gente que tinha passado anos engolindo medo, começou a prestar depoimento. Um deles contou que viu o próprio Sombra sendo transportado ferido meses antes de aparecer no terreno de Mateus. Outro disse que a ordem era simples. Quando o cavalo parasse de render, deveria sumir. Nenhum deles imaginava que aquele animal sobreviveria tempo suficiente para desmontar tudo. Mateus foi chamado novamente para depor, dessa vez como testemunha central. Entrou na sala simples do fórum sem terno, sem pose, apenas com a mesma postura firme que tinha aprendido no campo. Não falava demais, não exagerava, apenas dizia o que viu, o que fez e por quê. O juiz ouviu em silêncio, folheando documentos, cruzando datas. Ao final, apenas agradeceu. Não havia mais dúvida sobre o papel daquele cavalo na história. O rancho seguiu funcionando enquanto tudo isso acontecia. Mateus aprendeu a separar as coisas. De um lado, a justiça seguindo seu curso. Do outro, a rotina que não podia parar. A água precisava ser controlada, pasto manejado, animais observados todos os dias. Ele nunca permitiu que o rancho virasse palco para curiosos atrás de sensacionalismo. Quem chegava querendo espetáculo não ficava. Quem chegava querendo aprender era recebido. Esse equilíbrio manteve o lugar protegido. Anos depois, quando Estevão foi finalmente condenado e perdeu definitivamente o direito sobre qualquer bem ligado ao antigo criatório, Mateus não comemorou. Não sentiu vitória, sentiu fechamento. Um ciclo que começou com abandono, terminou com responsabilidade. A terra que antes servia para esconder crimes, passou a servir para dar exemplo. O impacto disso foi maior do que Mateus imaginava. Pequenos produtores da região começaram a se organizar, trocar informação, evitar atravessadores duvidosos. A simples existência do Rancho Sombra funcionava como lembrete de que alguém estava olhando, de que nem tudo podia ser empurrado para debaixo do tapete. Com o tempo, Mateus formou família ali mesmo. Uma vida simples, construída sem pressa, com base em rotina e respeito. Os filhos cresceram ouvindo a história não como conto de heroísmo, mas como alerta. Aprenderam cedo que ignorar o que está quebrado quase sempre custa mais caro do que consertar. Quando Mateus caminhava pelo terreno ao amanhecer, sentia o peso do silêncio de forma diferente. Não era mais vazio, era memória. Cada pedaço daquela terra carregava a marca de escolhas feitas quando ninguém estava olhando. Ele sabia que poderia ter ido embora naquela primeira noite. Poderia ter fingido que não viu o cavalo. Poderia ter dito que não era problema dele. Mas também sabia que, se tivesse feito isso, aquela terra continuaria inútil, e ele também. A verdade é que Sombra não revelou apenas um esquema ilegal. Revelou quem Mateus precisava ser para seguir em frente. Anos depois, quando alguém perguntava se ele faria tudo de novo, a resposta vinha sem hesitação. Não porque foi fácil, mas porque foi necessário. E assim, a história daquele leilão esquecido não terminou em riqueza exagerada, nem em fama. Terminou em algo mais raro. Coerência. Uma terra que voltou a produzir. Um homem que encontrou propósito e a prova silenciosa de que, às vezes, aquilo que chega ferido não pede salvação. Pede coragem. E a coragem, Mateus aprendeu, não era um ato único. Era uma escolha repetida todos os dias, mesmo quando ninguém estava olhando, mesmo quando parecia que nada estava mudando. O rancho entrou numa fase de estabilidade silenciosa. Não havia mais novidade, nem manchete, nem curiosos aparecendo toda semana. E isso, para Mateus, era sinal de que as coisas estavam do jeito certo. A água do poço seguia firme, mas exigia cuidado. Em anos de seca mais pesada, ele reduzia o número de animais. Preferia perder dinheiro a forçar a terra além do
limite. Alguns vizinhos achavam exagero, outros começaram a copiar. Aos poucos, aquela região antes esquecida ganhou pequenas cercas novas, bebedouros simples, pastos ralos, porém vivos. Não virou milagre, virou trabalho constante. O nome de Sombra continuava circulando, mas agora de forma mais contida, quase respeitosa. Entre veterinários, o caso virou referência em palestras sobre maus tratos e recuperação. Entre produtores pequenos, virou exemplo de que regularizar dava mais retorno no longo prazo do que qualquer esquema rápido. Mateus nunca foi atrás desse reconhecimento. Sempre que alguém pedia entrevista, recusava. Dizia que a história não era dele para ser usada como vitrine, era do cavalo e do que o cavalo tinha revelado. Com o passar do tempo, os filhos de Mateus cresceram correndo entre cercas, aprendendo a identificar sinais de sede nos animais, a respeitar o silêncio do campo, a entender que nem tudo precisa ser explicado em voz alta. Quando perguntavam sobre Sombra, Mateus contava a história inteira sem romantizar. Falava das feridas, da fraqueza, do cheiro de infecção, do medo de perder tudo. Não escondia a parte feia, porque sabia que era ali que estava o aprendizado. Em uma dessas conversas, já com o filho mais velho, adolescente, ouviu uma pergunta que o fez ficar em silêncio por um tempo. Pai, e se o cavalo não tivesse aparecido? Mateus demorou a responder. Olhou para a terra ao redor, para o poço, para o curral, para a casa simples. Disse apenas que talvez ele tivesse desistido, talvez tivesse vendido o terreno por qualquer trocado e voltado para a mesma vida de antes. Talvez tivesse se perdido de vez. E completou que algumas coisas aparecem quando a gente está no limite, não para facilitar, mas para testar se a gente ainda é capaz de escolher direito. Os anos seguintes passaram sem grandes sobressaltos. O rancho não cresceu muito além do planejado. Continuou pequeno, funcional, honesto. Mateus fez questão de registrar tudo, pagar impostos, manter contratos claros, não por medo, mas por convicção. Sabia que o esquema que Sombra tinha revelado só existia porque muita gente preferia não ver, não perguntar, não registrar. Ele decidiu viver do jeito oposto. Quando a investigação contra os envolvidos no antigo criatório Monteverde finalmente foi encerrada, com condenações firmes e bens apreendidos, ninguém no rancho comemorou. A sensação foi de luto tardio pelos animais que não tiveram a mesma sorte de Sombra. Mateus participou de algumas ações de acolhimento, recebendo temporariamente cavalos resgatados até que fossem encaminhados a outros lugares. Alguns chegaram tão debilitados quanto Sombra tinha chegado um dia. Nem todos sobreviveram. Cada perda era sentida como uma ferida antiga que reabria, mas também reforçava a certeza de que ignorar nunca seria opção. Com o tempo, a história do rancho começou a ser contada de outra forma. Não mais como o lugar do cavalo fraco, mas como o lugar onde ninguém fecha os olhos. Essa frase, dita uma vez por um veterinário visitante, acabou virando quase um lema informal. Mateus nunca colocou placa, nunca escreveu isso em lugar nenhum. Preferia que fosse entendido na prática. Em uma manhã comum, já muitos anos depois daquela primeira noite, Mateus caminhou até o ponto alto onde Sombra estava enterrado. O sol nascia devagar, iluminando tanto o pedaço de terra seca quanto os pastos verdes mais abaixo. Ele ficou ali em silêncio, como fazia às vezes, não por tristeza, mas por respeito. Sabia que tudo aquilo tinha começado ali, naquele encontro improvável entre alguém que não tinha mais nada a perder e um animal que já tinha perdido quase tudo. Não havia lição grandiosa, nem frase de efeito que resumisse aquilo direito. Só a certeza simples de que o mundo muda em pequenas decisões, quase invisíveis, feitas quando ninguém está olhando. A terra que todos chamaram de inútil continuava dura, exigente, sem promessas fáceis. Mas agora ela sustentava vidas, histórias e escolhas que não precisavam mais ser escondidas. E assim, sem alarde, sem espetáculo, a história seguiu adiante, provando que às vezes não é a terra que não vale nada. É o olhar de quem passa por ela sem coragem de ficar. Mateus descobriu, era mais difícil do que partir, porque partir sempre vinha com a desculpa do recomeço em outro lugar. Ficar exigia encarar as consequências de cada escolha dia após dia. O rancho atravessou períodos bons e ruins como qualquer outro. Houve anos em que a chuva atrasou e o pasto demorou a reagir, em que o preço do insumo subiu e o dinheiro apertou de novo. Nessas horas, Mateus lembrava de como tudo tinha começado e se
recusava a voltar a viver no modo sobrevivência cega. Preferia apertar o cinto, vender um animal a menos, adiar melhorias, do que repetir práticas que ele sabia onde terminavam. A memória de Sombra não era nostalgia, era régua. Servia para medir decisões. Quando alguém oferecia um negócio fácil, sem contrato, sem papel, Mateus recusava sem discutir. Quando alguém sugeria dar um jeito para acelerar algo, ele respondia que pressa tinha sido o que destruiu tudo antes. Com o tempo, essa postura começou a criar um tipo estranho de proteção ao redor do rancho. Pessoas mal intencionadas simplesmente pararam de aparecer. O lugar não rendia espaço para manobra. Os filhos cresceram entendendo isso sem que precisasse ser dito. Aprenderam cedo que cuidar não era romantismo, era responsabilidade diária. Que animal não era ativo, era compromisso. Que terra não era posse, era vínculo. Em uma seca mais longa, Mateus tomou a decisão difícil de reduzir drasticamente o plantel. Vizinhos acharam loucura. Disseram que ele estava jogando dinheiro fora. Meses depois, quando a chuva demorou ainda mais e muitos perderam animais por falta de água, entenderam. O rancho não saiu ileso, mas permaneceu de pé. Esse tipo de escolha silenciosa começou a ser notada por gente que pensava parecido. Pequenos produtores começaram a se aproximar, trocar experiências, dividir custo de perfuração, comprar insumo juntos. Não virou associação formal, não teve estatuto nem nome bonito, virou rede de apoio real. Algo que não existia antes porque ninguém confiava em ninguém. A história do cavalo fraco tinha feito mais do que derrubar um esquema. Tinha quebrado um padrão de silêncio. Em uma dessas conversas, um produtor mais velho disse algo que ficou com Mateus por muito tempo. O problema nunca foi a seca. O problema sempre foi o medo de falar. Mateus entendeu na hora. Sombra não tinha revelado só um crime, tinha revelado como o medo mantinha tudo funcionando. Quando o medo caiu, mesmo que devagar, outras coisas começaram a mudar. O rancho continuou sendo visitado por estudantes, veterinários e técnicos, não como atração, mas como estudo de caso vivo. Não havia nada sofisticado ali, apenas coerência entre discurso e prática. Mateus aceitava receber quem vinha para aprender, mas sempre deixava claro que não tinha fórmula. O que funcionou ali não era replicável sem disposição para enfrentar consequências. E isso afastava curiosos em busca de milagre rápido. Com o passar dos anos, a história perdeu detalhes, como toda história longa, mas manteve o núcleo intacto. Um homem quebrado, uma terra rejeitada, um cavalo à beira da morte. O resto eram desdobramentos inevitáveis de uma decisão simples: não virar o rosto. Em uma tarde comum, já com o cabelo grisalho e o corpo marcado por décadas de trabalho, Mateus caminhava entre os piquetes quando um dos filhos mais novos perguntou se aquele lugar ainda seria o mesmo quando ele não estivesse mais ali. Mateus pensou um pouco antes de responder. Disse que a terra sempre muda, mas que o jeito de cuidar dela podia ser passado adiante, que enquanto alguém lembrasse porque aquele rancho existia, ele continuaria vivo, mesmo que mudasse de mãos. Disse também que Sombra tinha deixado mais do que descendentes. Tinha deixado um limite claro entre o que era aceitável e o que não era. E limites, quando bem ensinados, sobrevivem às pessoas. Naquela noite, Mateus voltou ao ponto alto do terreno, onde a pedra simples ainda marcava o lugar do cavalo. Sentou ali por um tempo, ouvindo o vento passar pelo capim seco e pelo pasto mais baixo. Não pediu nada, não agradeceu em voz alta, apenas ficou, porque ficar tinha sido a decisão que mudou tudo. E enquanto houvesse alguém disposto a ficar quando fosse mais fácil ir embora, aquela história continuaria, não como lenda, mas como lembrança viva de que até no chão mais desprezado pode nascer algo que muda destinos.